Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 2, que diz: Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Bom, queridos, aqui Jesus está continuando a explorar, essa figura, essa imagem, que ele colocou diante de nós, e que ele é a videira verdadeira. Ok, se ele é a videira verdadeira, então no que a gente se encaixa nessa imagem? E ele que nos traz a nós como sendo os ramos dessa videira. Então, aqueles que creem, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que buscam Cristo, são os ramos dessa videira. Isso nos mostra, primeiro, que em Cristo nos é suprida as nossas necessidades. Assim como os ramos eles não têm nutrientes de si próprio. Os nutrientes vêm lá da raiz, que vem pelo caule e chegam nos ramos. Então é vital para o ramo estar conectado ao caule, conectado à videira, para receber os suprimentos, para continuar vivendo, para prosseguir. Então é essencial para nós que nós estamos sempre interconectados com a videira, que é Cristo, estamos sempre recebendo dele aquilo que nós precisamos, a palavra dele, que vai nos alimentando espiritualmente, que vai nos fortalecendo, que vai nos avivando e nos encorajando para a vida. E é interessante vermos, que numa videira os ramos são muitos. Todos nós somos ramos e somos muitas pessoas. Somos de igrejas diferentes, com estilos diferentes, mas todos nós temos em comum a videira. Todos nós temos em comum a fé em Cristo. Então, apesar dos ramos serem diferentes, estarem apontados para um lado ou para o outro, o importante é estamos conectados com Cristo, estamos aprendendo de Cristo, estamos recebendo de Cristo. Agora veja só, os cristãos, como ramos, somos limitados, Como eu expliquei, a gente não se nutre de nós mesmos, nós precisamos estar sempre recebendo o nutriente que vem de Cristo e da sua palavra. Agora, como todo ramo, um ramo é ali que brota-se os frutos. E que Jesus começa a dizer qual que é o papel do ramo, qual que é a missão do ramo, que é dar fruto. Assim como em uma videira nós buscamos uvas, a gente espera que uma videira produza uvas, um cristão, nós esperamos encontrar ali o quê? Bondade, encontrar ali misericórdia, encontrar ali amor, encontrar paz, encontrar mansidão. Então, uma videira ela só é útil se ela está produzindo uvas. E o cristão também ele só é útil, ou seja, só tem uma fé viva, se está produzindo esses frutos que o Evangelho tanto insiste que a gente produza. Nós precisamos ser ramos produtivos. Nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos fazer o bem. Precisamos ser luz do mundo, precisamos ser sal da terra. Ou seja, espera-se de nós que a gente produza fruto. Ou então nós teremos, como diz o apóstolo Tiago, uma fé morta, uma fé sem obras, uma fé que não se manifesta na vida. Então dar fruto faz parte da natureza do ramo. O ramo que não dá fruto, aconteceu algum problema, Não é o natural, não é o esperado. É um ramo, na verdade, problemático, é um ramo morto, um ramo seco. Os sem frutos, Jesus diz, esses são cortados. Por quê? Porque veja uma árvore que está plantada no seu quintal. Se ela passa-se os anos e não se produz nenhum fruto, você acaba cortando ela para colocar uma outra que produza os frutos esperados. Não faz sentido estar ali, porque ela não está produzindo o que dela se espera. E isso ocorre muito, existem ramos que não estão produzindo. São cristãos só da boca para fora, são cristãos nominais, que não têm um vínculo verdadeiro com Cristo, com a videira. Muitos estão nas igrejas, muitos estão ali sentados e, em vez de produzir frutos que edifiquem
aquela comunidade, que tragam o bem às pessoas, que esteja consolando pessoas, intercedendo pessoas, servindo pessoas. Pelo contrário, estão causando divisões, estão causando problemas, estão fofocando, estão criticando apenas, e isso não colabora. Então essas pessoas, muitas pessoas, né, vão lá cumprir um rito, vão lá, entre aspas, assinar a lista de presença, mas não estão vivendo a vida proposta pelo Evangelho. Em Hebreus capítulo 6 nos é dito: a erva proveitosa que produz frutos recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada, claro. Quem quer ficar criando e cultivando espinhos, né? Que o que vai fazer, na verdade, é só machucar. Não faz sentido. Jesus, uma certa feita, lá em Mateus 21, diz que ele avistou uma figueira à beira do caminho, se aproximou dela e, vendo a figueira cheia de folhas, esperou-lhe encontrar algum fruto, só que não havia fruto nenhum. E aí Jesus diz: nunca mais nasça um fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Olha que interessante, né? Jesus usou essa imagem, esse acontecido, para ensinar os discípulos. Porque uma figueira, quando ela está cheia de folhas, ela está anunciando, né, que é o tempo dos frutos. Uma figueira só tem folhas se ela tem frutos. Só que essa figueira era tão falsa, tão artificial, que ela tinha folhas, mas, o contrário do esperado, não tinha frutos. Então aquela pessoa que passa a imagem, né, que exterioriza a imagem de uma pessoa santa, piedosa, etc. Só que é tudo falso, é tudo uma máscara. Você vai ver na casa dela, vai ver no dia a dia dela, é uma pessoa grosseira, uma pessoa sem educação, uma pessoa perversa, uma pessoa maldosa. E esses, eles acham que estão enganando a quem? Porque a Deus jamais enganam. Então nós não podemos ser como uma figueira sem folha, ou sermos ramos sem frutos. Jesus diz lá em Lucas capítulo 8 que a palavra de Deus, ela é semeada como se fosse num terreno. E há o terreno que a semente cai e as aves roubam aquela semente. As aves aí seriam forças malignas que a pessoa vai seguindo e perde a mensagem do Evangelho. Agora, outras sementes caem no meio das pedras. E esses, Jesus diz, são como aqueles que ouvem a palavra, recebem com toda a alegria, mas não têm raiz. Então eles creem por algum tempo, mas na hora que acontece alguma situação adversa, algum problema, logo se desvia. Isso é muito comum, né? Que você vê a pessoa, está indo, recebendo uma mensagem, está no grupo do WhatsApp, está numa igreja e de repente ela sumiu. Por quê? Porque não tem raiz em si mesma. Então é um ramo que não produz fruto. Há outra semente que cai entre os espinhos. Jesus diz que esses são os que ouvem a mensagem, mas essa mensagem é sufocada pelos cuidados da vida, pelas riquezas, pelos prazeres. E aí não dá fruto. Ou seja, se o Evangelho não for uma prioridade, não for colocado em primeiro lugar, pelo contrário, que tiver que disputar espaço, né, com outros valores que a pessoa possa cultivar, isso vai acabar não produzindo. E aí a pessoa vai dizer: eu tentei seguir Jesus e não colhi muito resultado. Claro que não. Era Jesus e mais N coisas. Então, não houve essa prioridade no Evangelho e aí não produziu o efeito esperado. Agora, quando a semente, a palavra de Deus, cai em boa terra, esses são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, e eles dão fruto com perseverança. Então que nós possamos ser assim, né, queridos? A gente receber essa mensagem que a gente está aqui compartilhando para produzir frutos, para levar isso para a vida. E aqueles que não produzem fruto, infelizmente, são cortados. Não por um desejo maquiavélico de Deus, eu quero cortar o máximo possível, não. Pelo contrário, lá em Lucas 13, Jesus mostra Deus como sendo aquele que planta a sua vinha, vai procurar fruto nela e não acha. Então vou cortar, é isso que acontece? Não. E aí, o Jesus nessa parábola diz, ele vai procurar fruta, ele poda aquela videira,
ela aduba, agoa novamente, tenta novamente, insiste novamente, cava ao derredor, coloca o adubo, faz tudo possível, insiste, leva mais mensagens, fala com a pessoa, aconselha, coloca situações na vida para que a pessoa se corrija. E só depois de muita insistência da parte de Deus, se aquela pessoa insiste em dizer obstinadamente: eu não quero, eu não vou produzir frutos de bondade, eu vou continuar vivendo a minha vida mesquinha, minha vida egoísta, minha vida voltada só para mim e não quero saber de ninguém. Aí Deus deixa essa pessoa viver a vida dela em paz, porque Deus não pode ficar incomodando uma pessoa que está dizendo não para Deus. Então, queridos, que a gente saiba que Deus ele vai sempre insistir com cada ser humano. Aquele que realmente não quiser, essa pessoa não quis. Agora, que a gente possa permitir que Deus produza os frutos dele em nossas vidas. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.